Este trabalho buscará apresentar como o 1º Batalhão do 86 Regimento de Infantaria da 10ª Divisão de Montanha realizou o ataque à região de River Ridge, executando uma clássica operação em montanha. Em fevereiro de 1945, o 4º Corpo de Exército estava colocando em execução o Plano Anchor. A 10ª Divisão de Montanha americana, tropa altamente especializada, seria empregada no esforço principal. A 1ª Divisão de Infantaria Expedicionária deveria conquistar Monte Castelo para facilitar a manobra da 10ª Divisão de Montanha. Os ataques teriam início na noite de 18 de fevereiro e seriam defasados no tempo. A 10ª Divisão de Montanha conquistaria Monte Belvedere, Matsankana, onde seria ultrapassada pela 1ª Divisão de Infantaria Expedicionária. A partir desse ponto, conquistaria o Monte della Torrácia e o Monte Terminale. A 10ª Divisão de Montanha deveria realizar uma ação preliminar para proteger seu flanco esquerdo contra a observação e fogos conduzidos pelos alemães a partir da linha de alturas chamada pelos americanos de River Ridge. Esta linha de alturas é formada pelas seguintes elevações: Pizzo Campiano, 968 metros, Capel Busso, 1.158 metros, Serrazitia, 1.402 metros, Riva, 1.424 metros, Mancinello, 1.463 metros, Cingio del Bure, 1.411 metros, Le Piage, 1.494 metros. A altitude média do Riacho da Ardanha, no sopé das elevações, é de 500 metros. Os alemães controlavam toda a parte alta das elevações, mantendo excelentes postos de observação, que permitiam conduzir com eficiência fogos de artilharia e morteiros sobre toda a região de Belvedere. Durante o planejamento para a conquista do Monte Belvedere, foi decidido que, devido à importância de seus observatórios para a operação, a linha River Ridge deveria ser conquistada num ataque preliminar. O comandante da 10ª Divisão de Montanha decidiu empregar o 86 Regimento de Infantaria de Montanha nessa missão, utilizando seu 1º Batalhão no esforço principal contra a linha Pizzo Campiano, Capelbusso, Serrazitia, Mancinello. Relatórios de inteligência indicavam a presença de elementos do 2º Batalhão do 1044 Regimento da 232 Divisão de Infantaria. A força estimada na linha de alturas era de 40 a 50 homens. Eles ocupavam posições bem preparadas, cobrindo todas as possíveis vias de abordagem. Para tornar o ataque um sucesso, era fundamental obter a surpresa. Desse modo, foi decidido que o ataque deveria ser realizado à noite, pois as trilhas de acesso poderiam ser muito bem vigiadas durante a luz do dia. Em 15 de janeiro de 1945, uma patrulha de 5 especialistas de montanha foi lançada para reconhecer a região de Pizzo Campiano. A patrulha seguiu por uma trilha já existente que se iniciava em Caderulho, sendo que na parte final foi necessário realizar uma escalada livre, num trecho bastante íngreme da elevação. Por esta trilha chamada de número 1, era possível que uma pequena fração, bem treinada em técnicas de montanha, pudesse atingir o cume da elevação. A trilha era durante todo o trajeto impraticável para o uso de mulas, e no trecho final seria necessária a colocação de cordas fixas para facilitar a escalada dos militares. Contando com a ajuda de guerrilheiros partisans, outra trilha foi localizada, tendo como origem o casario em Pianati e seguindo até Capelbusso. Essa trilha, a número 2, poderia ser utilizada por mulas após o degelo da neve. A trilha foi considerada muito boa. Não havia necessidade de colocação de cordas fixas e poderia ser utilizada por tropas sem especialização em montanha. Vista atual do itinerário das trilhas número 1, Pizzo Campiane, e número 2, Capel Busso. Novas patrulhas e reconhecimentos foram realizados na região,
sendo identificadas mais 3 trilhas. A trilha número 3 iniciava próximo a Migliante e Casa Tonelli. Atravessava o Riacho d'Ardanha, terminando em 2 casas abandonadas cerca de 400 metros abaixo do cume. Era uma trilha muito acidentada e íngreme, porém, numa rota direta para o topo do Monte Serazitia. Para o trecho final, seriam necessárias a instalação de 6 cordas fixas, para facilitar o movimento de tropas especializadas em montanha sobre os paredões e 2 pequenos penhascos. A trilha número 4 tinha seu início em Poggioforato. Cruzava o Riacho d'Ardanha seguindo pela ravina até a crista de Cindio del Bure. A tropa deveria atingir Mantinello, progredindo pela crista da elevação, vindo pelo sul. Mais ao sul, a companhia Foxtrot, do 2º Batalhão do 86 Regimento, que estava em reforço à operação, localizou uma trilha, a de número 5, que começava em Madonna dell'Acero. Cruzava o Riacho d'Ardanha, subindo até Lepiade, onde deveriam realizar a proteção do flanco esquerdo da ação do 1º Batalhão. As companhias foram organizadas em forças de ataque. Cada uma selecionou um pelotão de assalto. Esse pelotão seria precedido por uma equipe de guias de cordada de 3 a 4 militares, que deveriam selecionar a rota e instalar as cordas fixas para facilitar a subida. Quando perto do topo, o pelotão de assalto ultrapassaria a equipe de escaladores e atacaria as posições alemãs. Com o resultado dos reconhecimentos realizados, foi estabelecido o seguinte planejamento para a conquista da linha de alturas. Um pelotão da Companhia Alfa, acrescido de 2 grupos de padioleiros e um observador avançado, utilizaria a trilha número 1, tendo como objetivo Pizzo Campiano. A Companhia Bravo, reforçada por um pelotão de metralhadoras e 2 seções de morteiros 81 mm, acrescido de 2 grupos de padioleiros e um observador avançado, utilizaria a trilha número 2, tendo como objetivo Capelbusso. A Companhia Charlie, reforçada por um pelotão de metralhadoras e uma seção de morteiros 81 mm, acrescido de 3 grupos de padioleiros, um observador avançado e um grupo de sapadores para auxiliar a travessia do Riacho d'Ardanha, utilizaria a trilha número 3, tendo como objetivo inicial Serra Sitia. E depois de ser substituída pela Companhia Alfa menos um pelotão, deveria conquistar a Ridge X-Ray, que era uma excelente rota de contra-ataque pelos alemães. A Companhia Alfa menos um pelotão, acrescida de 2 grupos de padioleiros, um observador avançado e um grupo de sapadores para auxiliar a travessia do Riacho d'Ardanha, utilizaria a trilha número 4, tendo como objetivo inicial Mantinello, que deveria ser mantido com um pelotão e depois deveria substituir a Companhia Charlie em Serra Sitia. A Companhia Foxtrot do 2º Batalhão, reforçada por um pelotão de metralhadoras e uma seção de morteiros 81 mm, acrescido de 2 grupos de padioleiros, utilizaria a trilha número 5, tendo como objetivo Lepiate. Para a logística, foi estabelecido que eixo principal de suprimento seria a trilha número 2, pois era a única rota que permitia o uso de mulas para o transporte. Nas demais trilhas, todo o suprimento, inclusive munição, só poderiam ser transportados a braço. Para o dia D+2, estava prevista a instalação de um teleférico ligando um platô existente na metade do caminho da trilha número 2 até a região de Cadigiulio, do outro lado do Riacho d'Ardanha. Este teleférico provou ser inestimável para suprimento e evacuação. Vista atual do local da instalação do teleférico. O ataque teve início às 19h30 na noite de 18 para 19 de fevereiro. A surpresa foi completa. Os alemães não consideravam a possibilidade de que forças de maior efetivo do que uma pequena patrulha pudessem subir pelas encostas das elevações à noite.
Os defensores buscavam abrigar-se em casas da região para passar as noites frias do inverno europeu, deixando as posições desocupadas durante a noite. Nenhum tiro foi disparado pelas forças atacantes. Por volta das 3 horas da manhã, os objetivos da Companhia Bravo, Charlie, Alfa Menos e Foxtrot foram conquistados sem baixas. Devido às dificuldades de escalada no trecho final da trilha número 1, somente às 5 horas e 45 minutos, o pelotão da Companhia Alfa informou haver atingido seu objetivo em Pizzocampiano. Os alemães foram completamente surpreendidos na posição, sendo 3 feitos prisioneiros e 4 mortos. Ao amanhecer, um nevoeiro muito forte se instalou em toda a linha de crista das elevações. Por volta de 12 horas, após o nevoeiro dissipar-se, a Companhia Alfa e Mantinello engajou uma patrulha inimiga de 12 homens, que se aproximou a cerca de 200 metros das posições das metralhadoras. Seis foram mortos e 6 se renderam. Eles estavam muito surpresos com a presença de tropas americanas no alto das elevações. Às 15 horas e 30 minutos, uma força de cerca de 40 alemães tentou contra-atacar a Companhia Charlie, tendo como base de partida a Ridge X-Ray. Foram repelidos por fogos de artilharia, morteiros e metralhadoras. Às 19 horas e 25 minutos, ao deslocar-se entre as posições de Capelpusso e Pizzocampiano para a instalação de metralhadoras .50, uma fração americana foi atingida por disparos de metralhadoras de uma patrulha alemã que havia se infiltrado entre as posições americanas. Durante a noite de 19 para 20 de fevereiro, o pelotão da Companhia Alfa foi contra-atacado em sua posição em Pizzocampiano. Como os americanos ocupavam os abrigos construídos pelos alemães e estes eram muito resistentes, o observador avançado da artilharia solicitou fogo sobre a própria posição, repelindo o contra-ataque sem sofrer baixas. Como resultado da ação daquela noite, foram encontrados 26 inimigos mortos em torno dessa posição. De 19 a 23 de fevereiro, quando foi substituído, a posição de Pizzocampiano sofreu 6 contra-ataques, repelindo todos os atacantes. Às 13 horas e 10 minutos de 20 de fevereiro, o plano para tomar a Ridge X-Ray foi executado. A Companhia Charlie atacou apoiada por fogos de artilharia, morteiro 81mm e metralhadoras .50 da Companhia Bravo em Capelpusso. Às 11 horas e 45 minutos de 20 de fevereiro, a Companhia Foxtrot foi liberada de sua missão de proteção de flanco, sendo revertida ao seu comando original. A Companhia Alfa manteve um pelotão em Mantinello para a segurança. Contra-ataques continuaram ao longo dos dias 20, 21 e 22 de fevereiro. Eles variavam de valor de uma patrulha de 10 homens até uma companhia de 70 a 80 homens. Em nenhum momento eles penetraram nas posições. Os objetivos de escalada foram alcançados sem baixas, mas nos contra-ataques que se seguiram ocorreram 17 mortos, 38 feridos e 3 desaparecidos. Com o interrogatório dos prisioneiros, foram obtidas as seguintes informações. A 7ª Companhia do 1044 Regimento, da 232 Divisão de Infantaria, mantinha a Cordilheira. Esta subunidade seria substituída pelo 4º Batalhão de Montanha no dia 19 de fevereiro. Ela sofreu pesadas perdas nos combates de 19 e 20 de fevereiro. Em nenhum momento os alemães esperavam um ataque organizado àquela linha de alturas. Foi uma surpresa completa, pois consideravam ser um obstáculo muito íngreme para que uma força de valor batalhão pudesse transpor. O sucesso da operação, que foi preliminar ao ataque ao Monte Belvedere, foi possível pelos seguintes fatores.
70% do pessoal havia sido treinado neste tipo de operação nas montanhas rochosas americanas. Eles não tinham medo de terrenos acidentados ou grandes alturas. Reconhecimento precoce e completo dos objetivos e das rotas de abordagem por oficiais e homens que conheciam a atividade em montanhas. Um plano complexo, entretanto de execução facilitada por ordens bem detalhadas, uso de caixão de areia, fotos aéreas e orientação completa a todos os integrantes do batalhão. Reconhecimento aéreo do terreno que não pôde ser observado pelo reconhecimento terrestre. Um período de prática em terreno quase tão idêntico quanto ao que a tropa iria operar. Movimento noturno nas fases de aproximação e de ataque. Alto moral e espírito de corpo dos homens que sabiam que eram especialistas em combate de montanha, fazendo o máximo para superar as dificuldades e justificar sua formação especializada.